De volta, 1º de setembro, e vamos com o nosso tarô do dia. Bom, gente, aspectos para o dia 1º. Dia 1º é dia de iniciar o novo, né? O pontapé inicial. É o dia da independência, do eu quero, eu posso, eu consigo. Você não depende de nada para fazer o que precisa ser feito. Então, hoje é um dia mesmo de domínio, de ação. O 1, ele traz o nosso princípio masculino. Então, a gente traz também aí a criação. Então, o que você quer aí fazer em todo o seu mês de setembro que você precisa planejar e executar. Então, mãos à obra hoje, tá bom? Vamos lá. Aspectos para o nosso dia de hoje. Muitos alertas durante aí a semana. Então, você vê a tiragem da semana para além do resumo, porque tem alertas importantes, sobretudo com relação a trocas, né? A comunicação. Tá, olha só. Eu vejo aqui algo que está no destino de alguém, uma roda girando, algo que está no seu caminho. E você também com o seu livre-arbítrio, tá? De algumas pessoas aqui. Cuidando muito do próprio semear. E isso vai trazer bênçãos, tá? Então, hoje, inclusive, pede que você fique mais na sua, apesar dessa questão da independência, do impulso, etc. Fica mais na sua, no sentido de cuidar da tua própria vida, mais ou menos isso, tá? Eu vejo aqui alguém com o coração super leve, um dia de felicidade para muitas pessoas, tá? Pode ter uma novidade para alguns. Vejo aqui uma resolução de algo para um casal ou uma dupla simplesmente que você pode trabalhar, resolve alguma coisa, tá? Tem uma solução chegando que vai trazer o final de um período mais pesado, é mais ou menos isso. Olha só, para vocês que eu falo da roda do destino aí, onde eu trago, né, da minha intenção minha e da aliança de fazermos essa carta, justamente trazer um pouco do livre-arbítrio, mas trazer também esses altos e baixos e a roda que gira. Eu vejo aqui figuras femininas cuidando muito da própria vida, tá? Da intuição, da espiritualidade, e isso está trazendo, talvez a sua intuição esteja até trazendo esperança para você. Gente, eu vejo, quando eu falei que tem pessoas com coração leve e que tem pessoas com o coração aí muito do tempo de florescer, de trazer leveza, pureza, brincadeiras, ao mesmo tempo eu vejo essas pessoas assim, mesmo diante do desconhecido, estão conseguindo trazer um pouco mais de leveza, até mesmo diante do desconhecido e mesmo diante de adversidades, de densidade, ou sem saber, de fato, sem saber o que está por vir, ok? Ou é um conselho, ok? E para essa questão do casal, eu já vejo uma questão aqui de troca, de partilha, de crescimento, de amadurecimento, de colheita. Isso pode estar chegando aí para vocês que são casais ou uma dupla, tá bom? Vamos lá. Para essa questão aqui do destino e do cuidado próprio semear, alguém muito iluminado, inclusive talvez até no ambiente de trabalho, onde eu falei que são figuras femininas. Alguém já está aí lidando com... Tem algo que chega, gente, e que pode vir de uma pessoa até que é mais madura ou mais velha, um presente que vocês ganham. Tem as estrelas aqui e o destino, algo que está no seu destino, tá? Uma notícia pode ser comunicada hoje. Essa aqui não. Vamos lá, tem outra. Para pessoas que trabalham com questões de justiça, pode ser algo judicial aí chegando hoje no teu destino, algo que estava gerando talvez até uma preocupação, tá? Você lidando com pessoas mais velhas, você lidando com alguém com prosperidade. Tem um presente que pode chegar para você hoje. Ian, você me traz aqui mais alguma coisa com relação a essa situação? Ok, alguém lidando com a figura de autoridade de fato, tá? E alguém que já estava assim, muito chateado ou chateada com o sentimento aí de que as coisas não aconteciam. Um trabalho pode ser um grupo de pessoas, ok? Pode envolver pessoas aí que não tenham maturidade para falar, mas o conselho é para você se conter, porque a prosperidade está na sua mão.
A prosperidade está na sua mão, a prosperidade está no seu silêncio, na contenção de determinadas informações. Você deve conversar o mínimo possível hoje, que está nessa situação, porque tem bênçãos chegando para você. Gente, tem uma roda do destino que vai girar. E você que estava cuidando muito do seu semear, a gente pode estar falando aqui de instituições de casa ou de estrutura, tá? Você que estava cuidando, inclusive, muito da sua estrutura, tem algo que pode girar trazendo um presente para você. E tem uma questão de justiça envolvendo figuras masculinas e envolvendo preocupação dessas pessoas, talvez, tá? Que babado. Mas enfim, fale o mínimo possível, somente o essencial, tá? Vocês me contam aqui depois. Vamos lá, essa segunda situação que envolve a questão da leveza. Vamos ver. Bom, Story travou e eu já tinha tirado várias cartas. Para quem está aqui na segunda situação, eu vou falar para vocês. Alguém estava aí, talvez em sofrimento, sem saber o dia de amanhã, vendo um pouco de ansiedade, tendo um pouco de ansiedade, sem saber com qual situação estavam lidando. Eu vejo aqui uma prosperidade para vocês e vocês sendo extremamente prósperos ou prósperas, tá? Mas talvez você não esteja enxergando isso porque o seu coração está pesado e você precisa de mais leveza. Ou simplesmente você passou a enxergar e aí teve coragem e determinação, ou o dia está pedindo que você tenha coragem e determinação para ir para a vida, para olhar para dentro, para cortar com o que não serve, para ter ação. Porque aqui está pedindo, inclusive, uma certa ação de vocês para fazer com que esses obstáculos sejam dissipados, tá? O mago, ele traz aqui, uma leitura super potente, o mago, ele traz aqui habilidades e capacidades para remover obstáculos. Então, se veio ansiedade, a questão toda aqui, gente, é financeira. Alguém não está com domínio sobre as finanças. Alguém não está com segurança com relação ao financeiro e está sofrendo por conta disso. Gente, mas aqui está pedindo muito para vocês utilizarem o mental e vocês entenderem que parte desse sofrimento é provocado por vocês mesmos, por talvez não saberem administrar o dinheiro, na ansiedade acaba agindo de forma imatura, tá? É isso, tem algo aqui que precisa ser transformado e depende de vocês, já falaram aqui da coisa chegar, depende da própria pessoa, tá? Do sentimento de prosperidade de vida, sair dessa questão da escassez. Olha aqui, tem um portal que sempre se abre para atravessar. Talvez alguém não tenha feito essa travessia. Essa travessia aqui começou para muitos em julho. Tá? A pessoa sempre no mesmo looping, ó. Tipo, vai, etc, tá ansioso e gasta demais, aí depois viu que é precisar do dinheiro. Isso é pensamento de escassez. Uma pessoa que tem prosperidade, inclusive eu falei um pouco dos aspectos da Rainha de Ouros, a Rainha de Ouros, ela se contém, né? A pessoa que tem prosperidade, ela se contém, ela não sai gastando dinheiro de forma indevida, desnecessária, tá? Aqui pede que vocês reflitam um pouco mais. Essa aqui? Ok. Reflitam um pouco mais e pega um pouco da energia que eu falei que não era tão favorável para saídas, que vocês fiquem um pouco mais, talvez, em casa, mais recolhidos, tá? É hora de mudar de situação, é hora de ir, de deixar um comportamento para trás. Então, sair do comportamento, de um padrão mental que não é bacana, tá? Aí vocês vão ter paz. Mas vocês precisam olhar para essa situação. Ok, e na última situação aqui, tem uma situação aqui onde tem uma questão de trocas de casal, de colheita, uma resolução. O que é isso, criança? Nossa Senhora. Alguém está começando a entender e a ter mais maturidade dentro dessa relação aqui. Com relação à colheita, à partilha, ao financeiro, ao precisar chegar junto, é isso que eu quero dizer, tá? Mas alguém está começando a ter esse equilíbrio, ok? Eu trago uma combinação aqui
Eu falo combinação de príncipes e de princesas. Alguém já virou a chave mental, está trabalhando no emocional e inclusive fincando muitos pés na terra, para que essa nova fase dessa pessoa venha na relação. É como se alguém estivesse com um olhar mais maduro. Porque alguém poderia lidar muito com questões de avareza, mas agora a pessoa está conseguindo olhar para o horizonte, dizendo assim, poxa, realmente eu poderia estar chegando mais junto nessa questão e eu não estava conseguindo fazer isso porque eu não conseguia enxergar, tá? Um minutinho, caiu errado aqui. Ok. Alguém estava deixando uma situação somente na mão da outra pessoa. E, gente, alguém quer consertar as coisas, tá? Porque tem observado muito, já está com mais astúcia, mais perspicácia, vendo que precisa chegar mais junto. E isso é muito bacana, tá? Para essas pessoas. Eu trago aqui a cooperação. É a carta do 2 de copas, praticamente, tá? E cooperando aqui com o outro. Alguém chegando mais junto. Vocês vão perceber isso. Vamos lá, de signos. Ok, eu trago Câncer, Escorpião, Touro, Áries, Capricórnio e Leão, tá? Vou repetir tudo de novo. Então, eu trago aqui Câncer, Escorpião, Áries, Leão, Touro e Capricórnio, tá bom? Se o seu signo não saiu, não significa que isso aqui não seja para você, tá? Talvez, muitas vezes não sai, é o exercício da pessoa aí fazer um filtro, né, do que é para a própria vida e também não gerar ansiedade, tá? Eu já percebi esse padrão aí da guiança. Um beijo grande. Agora sim a gente finalizou todas as tiragens. Que a segunda de vocês seja maravilhosa, abençoada e cheia de impulso para novos projetos e novas coisas. Tchau, tchau.